Meus queridos, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Amém? Vamos entender o capítulo 43, analisando o seu contexto. Vou ler com vocês Isaías 42 para entender melhor Isaías 43. Amém? Já te adianto, meus queridos, que Isaías 42 tem algumas coisas fortes, tremendas e lindas demais. Porém, como o intuito desse vídeo é falar acerca do capítulo 43, eu vou deixar essas maravilhosas mensagens e deixas do capítulo 42 para um outro vídeo, tá bom? Embora eu vou ser tentado a fazer algumas observações importantes aqui, porque é irresistível não falar dessas maravilhas de Deus no capítulo 42, eu vou falar de forma rasa e bem genérica, tá bom? Bem superficial, para que possamos ir para o capítulo 43. E em outro vídeo, se você quiser se inscrever, deixar o joinha, ativar o sininho para não perder a próxima notificação, talvez em vídeos adiante eu estarei trazendo aqui o ensinamento de Isaías 42. Por que eu tô lendo o contexto de Isaías 43? Indo lá para 42 para você entender melhor. Sabe por quê, meus queridos? É porque é o seguinte, muitas pessoas atribuem estes versículos isolados para falar de bênçãos, bens materiais, quando na verdade o Senhor tem algo muito mais valioso para nos entregar: a sua glória, a sua presença, a sua unção, a fim de que possamos granjear almas para o reino do Senhor, além de ter uma plena felicidade e não atribuir a nossa felicidade a conquistas materiais, não atribuir as nossas felicidades a conquistas terrenas, mas atribuir a nossa felicidade, paz, segurança, amor, tudo isso que é de mais maravilhoso e precioso, frutos do Espírito Santo, de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 ao 22, né? Louvado seja Deus. Ali quando fala dos frutos da carne e frutos do Espírito. Analisando nós os frutos do Espírito Santo, nós vamos conseguir tudo isso se nós receber de Deus o que é mais importante em nossas vidas: a glória e a presença do Senhor. Então, não vai ler o versículo 13 de Isaías 43 pensando só na bênção, mas lembre-se que o Senhor prova e corrige todos quanto Ele ama. Louvado seja Deus. Apocalipse 3, 19 e 20, mais ou menos aqui perto, vai dizer: o Senhor, eu, Senhor, provo e corrijo todos quanto amo. Então nós vamos ver aqui em Isaías 43, 13, algo além do que estão pregando por aí. Enquanto estão pregando por aí somente bênçãos, somente vitórias, somente bens materiais, o Senhor está atribuindo nesse capítulo 43 correção, né? Por amor. Correção, provação, para tão somente depois de ser provado e corrigido, receber a grande vitória. Aqui é uma mensagem de paz, mas também de juízo. É uma mensagem de prosperidade, restauração, mas também de correção, juízo, tá bom? Então, vamos analisar. Quando a palavra fala, operando eu, o Senhor, quem vai me impedir? Está dizendo não somente para os nossos inimigos, de que o Senhor nos protegerá, que o Senhor nos abençoará e ninguém vai impedir, como também está dizendo para nós, servos de Deus, quando o Senhor querer fazer uma obra na sua vida, quer você goste ou não, ninguém vai impedir o agir de Deus. É só lembrar de Jonas. O Senhor manda ele para Nínive, ele desvia para Tarso, mas o Senhor quis, ninguém pôde impedir. Aconteceu todo o contexto que você já conhece e Jonas foi parar contra a sua vontade naquele instante em Nínive. Porque assim Deus quis, assim Deus opera, e operando Deus, ninguém vai impedir. Leiamos o capítulo 42 para entender melhor o capítulo 43. Vamos comigo? Se inscreva no canal e ative o sininho, porque vídeos como este de ensinamento da palavra você vai encontrar todos os dias aqui no nosso canal. Glórias a Deus. Isaías 42. O servo do Senhor. Olha o que o Senhor diz para Isaías: eis aqui o meu servo, a quem sustento com meu leito, com o meu eleito, a quem eu sustento como o meu eleito, em que se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega.
em verdade produzirá o juízo. Como eu disse aqui no início, antes de ler essa mensagem, tem coisas profundas, lindas e maravilhosas que eu vou deixar para um outro vídeo. Então, se inscreva e ativa o sininho para você não perder, porque isso aqui que eu acabei de ler, Cana Trilhada Não Se Quebrará, traz um ensinamento forte, lindo, maravilhoso, que vai mudar a sua vida para sempre. Então, se inscreva, porque logo mais, eu estarei trazendo um estudo em Isaías 42, ok? Não faltará, nem será quebrantado, até que se ponha na terra o juízo. Olha só, começando a falar de juízo. E as ilhas aguardarão a sua doutrina. Para quem pensa que doutrina é coisa de homem, olha só a doutrina aqui no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nas profecias, em todos os lugares tem a palavrinha doutrina, que significa ensinamento da palavra de Deus. Amém? Trazendo o termo doutrina para o âmbito gospel ou cristão. Assim diz o Senhor, assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Irmãos, que maravilha esse versículo 5. O Senhor que dá respiração ao povo, o mesmo que estendeu os céus e que formou toda a terra, e que hoje tem cerca de quase 8 bilhões de seres humanos na terra. Se o Senhor não estralar de dedo, não piscar de olhos, no milésimo de segundo, querer acabar com tudo, ele pisca os olhos ou estrala os dedos em um milésimo de segundo, ou 7 milésimos de segundo, 8 bilhões de pessoas vêm a óbito, se o Senhor quiser arrancar o fôlego de vida, o espírito de vida, o sopro da vida. Olha só o versículo 5, maravilhoso. O Senhor é quem dá a respiração ao povo. Se ele querer tirar, o que será de nós? Quem é que vai impedir? Se Deus quiser assim. É por isso que o salmista vai dizer, capítulo 3, versículo 5, deitei-me e dormi, mas eu me levantei porque o Senhor me sustentou, porque o Senhor permitiu. Que maravilha! Devemos glorificar mais e mais esse nosso Deus grandioso, poderoso. Amém? Continuemos. Versículo 6. Eu, o Senhor, te chamarei em justiça. De novo, justiça. E te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo. Olha só, o Senhor está enviando Isaías para consertar o povo. Lá no capítulo 43 tem por título Só Deus resgata Israel. Tá falando de conserto. Você está analisando o contexto aqui, né? Conserto. Não bênção e vitória porque você é bonzinho e você merece. Mas conserto porque o Senhor te ama. E Ele corrige, Ele prova porque Ele te ama. Amém? Versículo 7. Você vai abrir os olhos dos gentios. Vai abrir os olhos dos cegos para tirar da prisão os presos. E do cárcere os que jazem em trevas, os que já estão em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que venham à luz, vos faço ouvir. Versículo 9 deixa claro que Deus usa os seus profetas na terra. E não ficou somente lá no período em que a Bíblia estava sendo escrita, não, tá bom? Louvado seja Deus. Joel 2:29, também Atos 2, vai dizer que esta glória se estende até os dias atuais para aquele que realmente quer experimentar do Senhor a sua glória e permitir-se ser usado por Ele para revelar o oculto e escondido que está para acontecer antes mesmo de acontecer. Não porque nós merecemos, tampouco porque queremos, mas porque Deus quer e Ele é misericordioso para nos falar o que vai acontecer antes mesmo de acontecer, para que venhamos estar prevenidos e aguardando na promessa, firme nas promessas do Senhor. Amém? Versículo 10. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde o fim da terra, vós os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós ilhas e seus habitadores. Alcem a voz o deserto e as suas cidades com as aldeias que Quedar habita. Exultem os que habitam nas rochas e clamem no cume dos montes.
Deem glória ao Senhor e anuncie o seu louvor nas ilhas. Versículo 12 está falando sobre, versículo 11 e 12 está falando sobre louvor a Deus. O Senhor ama louvor, Ele quer ser louvado. Lembre-se comigo que louvor significa elogio. Então, louvor de Deus ou louvor para Deus tem que ser elogio a Deus. O que tem de gente hoje profanando o nome do Senhor, escandalizando a boa obra do Senhor, tirando todo o sentido do louvor que é do Senhor para louvar homens nas igrejas. Levanta a igreja, né? Vai lá um cantor, uma cantora, ou um jovem, ou uma senhora, um senhor, um varão, né? Vai lá na frente e diz: vamos todos juntos louvar a Deus, todo mundo glorificando a Deus. E quando a canção começa, tá falando mais do homem do que de Deus. E um pouco mais acima, você leu junto comigo que ele não dá sua glória para ninguém. Versículo 8. Ele não divide a sua glória. Se quer elogiar, que o elogio seja para Deus e não para o homem, porque o homem não merece glória nenhuma. Pelo contrário, as nossas iniquidades e fraquezas levou à morte o Filho unigênito de Deus, inocente, puro, Cordeiro santo, puro, do sangue puro, vermelho, carmesim. Levou à morte o único Filho de Deus, por causa de mim e de você. Ele merece ser louvado, ele merece ser elogiado, até que as nossas vozes se acabem. E ainda assim estaremos louvando para todo sempre, de todo o nosso coração, até que as nossas forças se acabem e até que o Espírito seja retirado de nós. Louvado seja Deus. Você aprendeu que mais uma coisa, que o louvor tem que ser dado a Deus. Mas lá no versículo 43 as pessoas se esqueceram desse louvor a Deus. E por isso o Senhor vem com a mensagem de conserto. Operando eu, quem impedirá? Ele quer ser louvado. Amém? Continuamos a mensagem do Senhor. Glórias a Deus. O Senhor como poderoso, versículo 13. O Senhor como poderoso sairá com os homens, como os homens de guerra, e despertará o zelo. Clamará e fará grande ruído e sujeitará os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive. Mas agora darei gritos como a quem está de parto, e a todos assolarei, e juntamente devorarei. É forte essa mensagem de conserto, de restauração. Irmãos, restauração não é fácil, tá bom? Restauração é algo maravilhoso, né? Que o que está velho ficará novo. Amém? Porém, temos que lembrar que restauração é acabar com tudo para fazer de novo. Isso é muito doloroso. Isso é muito complicado. Amém? Vamos lá, continuemos. Glória a Deus. Versículo 15. Os montes e outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar. E tornarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei. Isso me faz lembrar de 2 Crônicas 7,14 e de algumas 3 ou 4 vezes que estas mesmas palavras de 2 Crônicas 7,14 aparecem nas profecias de Jeremias. Agora também em Isaías, dizendo, né? E se eu cerrar os céus, né? E se as ervas do campo se secarem, né? E se eu enviar peste sobre o meu povo? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, converter seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Olha só o que o Senhor está aqui profetizando também através de Isaías, que tudo isso de 2 Crônicas 7,14, ou que antecede o versículo 14, está acontecendo. Versículo 16. E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Falo-eis caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Essas coisas lhe farei, e nunca os desampararei. Prestou atenção, meus queridos, que o Senhor está falando aqui de trazer seca, trazer aqui uma espécie de juízo, trazer aqui uma espécie de dor,
mas não pensando na nossa derrota, no nosso fim, pelo contrário, pensando na nossa restauração. Tem pessoas que querem ser restauradas, mas não querem passar pela prova. Tem pessoas que querem ser aperfeiçoadas, mas não querem passar pelo fogo. Tem pessoa que quer brilhar igual ouro, mas não quer passar pela refinaria, pelo fogo quente do forno para ser refinado e se tornar uma bela joia. Tem pessoas que querem ser diamante aos olhos do Senhor, mas não quer passar pelo forte calor de um vulcão que torna o carbono em diamante. Tem pessoas que querem ser vasos preciosos, vasos de alabastros, vaso que lhe apraz, como no início dessa mensagem, no capítulo 42, mas não querem passar pelo processo do vaso. Quando o barro é amassado, se mal feito, ele é quebrado e refeito de novo, e se rachado, ele passa por um processo para tampar essas rachaduras. Se necessário for, ele quebra e lhe faz um novo vaso. Muitos querem ser vaso, poucos querem passar pelo processo. Muitos querem ser diamante, poucos querem passar pelo calor de um vulcão. Muitos querem ser ouro, poucos querem passar pela refinaria de Jeová. Oh, glória a Deus! Vamos lá, continuamos com a mensagem no versículo 17 de Isaías 42. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura. Repetindo no 17 o que está escrito no versículos 8, dizendo que o Senhor não divide a sua glória com ninguém e que nós não devemos adorar imagens de escultura. Preste atenção. E dizem as imagens de fundição: vós sois nossos deuses. Olha só o que o Senhor está aqui irado com a idolatria daquele povo. Surdos ouve, e vós cegos olhai, para que possais ver. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro a quem envio? A quem é cego como o galardoado, o cego como servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as guarda. Ainda que tenha os ouvidos abertos, não ouve. Olha só, meus queridos, o Senhor está comparando aqueles que adoram imagens como surdos e cegos, né? Estão adorando um Deus que não pode ver, um Deus que não ouve, um Deus que não fala. E da mesma forma, eles estão como mudos, ouvindo, não ouvem, e vendo, não veem. É forte essa mensagem. Não sejamos nós como cegos, tá bom? Vamos deixar a nossa adoração somente para Deus. Versículo 21. O Senhor se agrada dele por amor da sua justiça. Eita, agora, o versículo 21 está aqui trazendo um significado importante do que vamos ler no capítulo 43. Por amor de mim mesmo estou fazendo isso por vocês, Israel. Por que por amor de mim mesmo, diz o Senhor? Não porque vocês merecem, não porque vocês é bom. Por amor de mim mesmo, porque ele prometeu restauração para Israel. Por causa da sua aliança com Jacó, as 12 tribos, todo o povo de Deus, né? Nação eleita, nação escolhida, por amor de Deus e da sua promessa, por amor dele próprio, por amor dele mesmo. Ele tem grandes bênçãos e maravilhas para o seu povo. Nosso Deus é bom demais, meus queridos. Ai de nós se não fosse as misericórdias do Senhor. Sem as misericórdias dele, estaríamos todos consumidos. Lamentações, Jeremias 3:22. E essas misericórdias duram para sempre, não tem fim, se renovam cada manhã. Também em Lamentações 3, mas você encontra palavras parecidas em Salmo 136, já dizia o salmista, que as suas misericórdias, sua benignidade dura para todo sempre. Louvado seja Deus. Vamos ler de novo o versículo 21 para você entender melhor o que vai vir no capítulo 43, que já está acabando a Isaías 42. O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça. Engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso. Louvado seja Deus. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em caverna e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa e ninguém há que os livre, por despojo, e ninguém diz, restitui. Quem há entre vós que ouça isto, que atenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo
e Israel aos roubadores? Porventura não foi o Senhor aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Pelo que derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra. Ele pôs labaredas em redor, mas nisso não atentaram, e os queimou, mas não puseram nisso o coração. Irmãos, o Senhor está irado com a idolatria do povo. Você percebeu que está bem claro aqui? O Senhor está virado com a ignorância espiritual do povo, com a idolatria do seu próprio povo. O Senhor está virado com a apostasia da fé. O pessoal abandonou a fé, não cria mais no Deus como antes. E crer, irmãos, não é somente da boca para fora você falar, eu creio, eu acredito. Porque se fosse assim seria fácil, né? Crer é igual amar, irmãos. Não se mede o amor de uma pessoa quando ela diz da boca para fora, eu te amo. Se vê na prática, né? Quando a pessoa precisa, você está do lado dela. Ou pelo simples fato de amar, você faz questão de estar ali sempre perto dela. Você faz questão de estar cuidando dela. Vamos comparar aqui este amor como um casal de jovens apaixonados. O jovem, quando está ali apaixonado pela sua amada, lá no início da sua juventude, do seu relacionamento, ele faz de tudo para agradar a sua amada, né? Assim como a amada faz de tudo para agradar o seu amado. São presentes e mais presentes. Os casados buscam entregar presentes quando completam um ano de casamento, né? Os jovens, no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês, no quinto mês, no sexto mês, no sétimo mês, sempre está lembrando da data em que se conheceu, da data em que se começou. E é isso, o amor está no ar, é mensagens para lá, mensagens para cá, vira noite se puder, trocando mensagens, falando muitas e muitas coisas, porque um está amando o outro, está apaixonado pelo outro, está querendo estar próximo demais do outro. É isso que acontece. E as pessoas deixaram este amor. Está escrito lá para aquela igreja de Éfeso, lá nas cartas do Apocalipse. Apocalipse capítulo 2 começa dizendo que o povo abandonou o primeiro amor. Louvado seja Deus. O povo que está abandonando o primeiro amor. O povo que está abandonando o primeiro amor. E Deus ficou de lado. É isso. Amor não é somente nas suas palavras da boca para fora. É nas atitudes. Tá bom? É nas ações. É no cuidado. Louvado seja Deus. Da mesma forma é crer. Ninguém crê em Deus simplesmente da boca para fora dizendo eu creio em Deus. Se vê pela integridade e sinceridade do seu coração. Eu posso esconder da minha amada que eu estou triste com ela, ou ela pode esconder de mim estar triste comigo e falar da boca para fora, hoje foi maravilhoso, mas lá no fundo do coração você vê que alguma coisa te entristeceu. Mas para Deus não funciona isso. Se você diz que crê, se você diz que ama, Ele conhece o seu coração. E Ele sabe se você está sendo sincero ou se você está falando só da boca para fora. Amém? Isaías 43. Mas agora, esta mensagem, irmão, de Isaías 43 traz margem para muitas interpretações equivocadas ou talvez certas, porém incompletas. Olha só como diz aqui, irmãos. Depois de um duro recado do Senhor, as pessoas esquecem de analisar o contexto que nós lemos antes aqui no capítulo 42. Olha, irmãos, presta atenção. Você que acompanhou aqui comigo até agora o capítulo 42, olha só como é mais interessante ler o capítulo 43, entendendo o que foi dito antes, você vai entender com mais clareza. Você já fez o teste? Se antes você leu o capítulo 43, você teve um entendimento. Agora, sabendo o que estava escrito no capítulo 42, olha só como é que fica mais fácil e interessante o capítulo 43. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Eita, glória a Deus.
Minha mãe gritando aqui, meu irmãozinho. Mas aqui, irmãos, prestou atenção? Este recado aqui é para aqueles que respeitaram e obedeceram os atributos que Deus disse no capítulo anterior. Se você está em idolatria, se você não ama a Deus, se você não está buscando viver para o Senhor, se você não busca adorar, se você não se preocupa com Deus, então isso aqui não é para você, meu querido. Aqui é uma mensagem linda, forte, maravilhosa de restauração e bênção e vitória, proteção. Mas não é para todos, não. Não é para toda. Infelizmente, irmãos, isso aqui não é para toda igreja. Isso aqui é para a verdadeira igreja. Na verdade, corrigindo o que eu disse aqui agora. Isso aqui é para toda igreja. Mas aquela igreja que de fato é a igreja do Senhor. Porque tem muitas pessoas que estão ali, mas não fazem parte da igreja. Quantas e quantas pessoas estão nos templos, reunidos com seus irmãos, mas elas não fazem parte da igreja. Lembre que a igreja somos nós, tá bom? Não as quatro paredes. Mas nós somos as igrejas. Porém, tem muitas pessoas que não fazem mais parte do corpo. Não entenderam o significado de igreja. E não estão agindo como igreja. E elas não são igreja. Talvez para ela faz parte da igreja. Talvez para o pastor, para os membros, tem ela como igreja. Mas e o Senhor? Será que o Senhor te recebe como igreja? Você está tendo comportamento de igreja? Louvado seja Deus. Vamos ver, né? Porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que vai à igreja? Nananina, não. O Senhor acampa ao redor daqueles que têm uma Bíblia aberta no Salmo 91 em sua casa? Não, 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 não. O Senhor acampa ao redor daqueles que têm a Bíblia aberta no Salmos 43, que diz: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu? Não. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que têm a Bíblia aberta no Salmo 23, no para-brisa do seu carro? Ou no mural da sua casa? Não, não, não. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. É necessário temer a Deus. Não é simplesmente ir na igreja. Os anjos do Senhor não acampam ao redor daqueles que vão à igreja. Os anjos do Senhor não acampam ao redor daqueles que estão em todas essas situações que eu te falei aqui agora. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem a Deus. Então é necessário você temer a Deus. E o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Se não me falha a memória, Provérbios 8:17. Então é isso. Lembre-se que esta promessa de Isaías 43 é para aqueles que verdadeiramente são igrejas e os que verdadeiramente são de Cristo. Então, se você quer se encaixar nessa profecia maravilhosa de bênção, de restauração, de felicidade, paz, proteção, se enquadre na igreja do Senhor. É um recado para todos nós, porque eu também preciso. Enquanto foste precioso os meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque eu estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente, e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei os meus filhos de longe, e as filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os farei, e os que creem, melhor dizendo, perdão, e os que criei para minha glória, e os formei, sim, eu os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam, desde que dentre eles podem anunciar isto. E fazei-nos ouvir as coisas antigas. Vou ler aqui de novo o versículo 9, porque eu dei uma engaixada aqui, uma engasgada. Se eu cansasse aqui, porque o vídeo já ficou muito longo, e para a glória do Senhor, porque está muito bom. Diz aqui: todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir essas coisas antigas? Oh, ficou melhor, né? Apresentem suas testemunhas para que se justifiquem e para que ouçam e se digam: verdade é. Versículo 10. Estamos chegando perto do versículo 13. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibas e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo. Nosso Deus é imutável, meus queridos. Isaías 43:10, nosso Deus é imutável. Ele diz: eu sou o mesmo. E que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro, não há Salvador.
Eu anunciei e eu salvei, e os fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou o teu Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Olha como é que o versículo 13 fica ainda mais lindo quando você analisa todo o contexto. Lemos juntos aqui todo o capítulo 42 e também agora o capítulo 43. Você percebeu que você entende de forma mais linda, eficaz e ainda melhor o versículo 13 quando você se lê todo o contexto? Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? É uma pergunta. Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vós enviei a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivo, isto é, os cadeus, nos navios, com os que se vangloriam. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou o mar, um caminho, e as águas impetuosas uma vereda, o que trouxe o carro e o cavalo, o exército, a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Estão extintos como um pavio, se apagaram. Oh, glória! Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerai as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos do avestruz, porque porei água num deserto e rios no ermo, para dar de beber o meu povo ao meu leito. Este povo que formei para mim, para que me desse louvor. Versículo 21 de novo, até mesmo no capítulo 43, falando e te fazendo lembrar de que o louvor é dado somente a Deus, ou deve ser dado somente a Deus, o que infelizmente não estão fazendo atualmente. Contudo, tu não me invocaste a mim. Olha só, irmãos, o Senhor tem todas essas promessas, mas aqui vem um sermão no versículo 22, para você que acha que o capítulo 43 é só bênção. Olha só o sermão de Deus de novo. Contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó. Presta atenção, irmãos, que aqui o Senhor não está falando sobre Jacó, não, tá bom? Não é sobre Jacó, o servo de Deus, o irmão de Esaú, não. Jacó aqui está falando sobre Israel, porque Deus formou Jacó, né? E Jacó lutou com Deus, né? Você já conhece a palavra, quando ele tem um encontro lá com o anjo e luta com esse anjo, agarra o anjo, segura o anjo. Ali o Senhor o fere a coxa, muda o seu caráter, muda o seu caminhar, muda tudo nele e agora o transforma em Israel, tá bom? Louvado seja Deus, todos nós, né? E de Israel o Senhor faz uma grande nação, as 12 tribos de Jacó, que significa o povo de Israel, o povo eleito do Senhor, tá bom? Contudo, tu não invocaste a mim, ó Jacó, tá dizendo sobre o povo de Israel, mas te cansaste de mim, ó Israel. Olha que dureza, irmãos, as pessoas estão cansadas de Deus, isso é muito triste. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te fiz servir com ofertas, nem te fatiguei com incenso. Não me compraste por dinheiro, cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me encheste, mas me deste trabalho com os teus pecados, e me cansaste com as tuas maldades. Deus se cansa, irmãos? Versículo 24 está falando que Deus cansou por causa das nossas maldades e nossos pecados. Meu Deus do céu. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim. Versículo 25. Só porque Ele quer, irmãos, não porque nós merecemos. Ai de nós se o Senhor não tivesse feito isso por nós. Por amor de mim, eu apaguei as suas transgressões. E dos teus pecados não me lembro. Me não lembro, ela dizendo. Procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente.
Apresenta as tuas razões para que eu te possa justificar. Agora o versículo 27 e 28 para terminar essa leitura. Teu primeiro pai pecou e os teus intérpretes prevaricaram contra mim. Palavras parecidas você vai encontrar em Ezequiel. Já parou para prestar atenção, irmãos, que Isaías, Jeremias, Ezequiel tem muitas palavras parecidas. O mesmo pode se dizer com coisas parecidas que o Senhor diz para os grandes líderes lá bem atrás, né? Falando sobre Neemias, sobre Crônicas, lá no livro das Crônicas, né? Falando de Neemias e de outros reis, profetas, líderes, homens e mulheres de Deus. Sempre o Senhor fala palavras parecidas para a veracidade da palavra de Deus. E como diz meu irmão Guilherme, a palavra, uma passagem testifica da outra. Toda a Bíblia, um versículo, um capítulo testifica do outro capítulo para completar esta maravilhosa palavra de Deus, que é a porta da salvação. Pelo que profanarei os maiorais do santuário, e os farei de Jacó um anátema e de Israel um opróbio. Isso é forte, meus queridos. Pelo que profanarei os que prevaricaram contra o Senhor, ele profanará. Os maiorais do santuário fará de Jacó um anátema. Anátema significa amaldiçoado. E de Israel um opróbio. Opróbio está trazendo aqui um sentido grandioso de humilhação, né? Tipo, nada sou, sem importância, um Zé Ninguém, um nada. É isso que vai acontecer. Um opróbio se será feito mediante o Senhor. Meus queridos, vocês gostaram desta leitura? Até me cansei um pouco aqui porque é uma batalha espiritual grandiosa. Mas com muito amor, nós fizemos juntos esta meditação em Isaías 42 e 43. E aqui você percebe que nem tudo é mar de rosa e somente bênção e paz. Tem juízo também. O Senhor ama, só que Ele prova e corrige os que Ele ama. Ele quer te abençoar, mas Ele também quer mais que tudo te salvar, te tirar da condenação eterna. E é necessário você crer, é necessário você estar em Cristo. E coisas grandes, coisas grandiosas o Senhor tem para realizar na sua vida. Deus abençoe. Se você ficou até aqui nesse momento do vídeo, significa que você gostou demais. Olha só, 37 minutos de pregação. Se você ficou até aqui neste momento, significa que você gostou demais. E se você gostou demais, se inscreva e ative o sininho, porque eu estarei trazendo outras meditações. Podemos entrar em mais detalhes só do capítulo 43 e também mais detalhes sobre o capítulo 42. Coisas lindas como está escrito já no início do capítulo 42, dizendo que a cana trilhada não se quebrará e não apagará o pavio que fumega. É forte, meus queridos. Então se inscreva e ative o sininho para não perder absolutamente nada. Deus abençoe a sua vida tremendamente, poderosamente. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom.